Que tipo de análise a gente deve fazer em uma fazenda para tentar reduzir o custo de produção de maneira efetiva e com eficiência? Esse tipo de pergunta é muito importante porque a gente vai mudar aqui um pouquinho a abordagem, mudar um pouco a visão, sair daquela ideia de vamos economizar em tudo, porque isso sim realmente pode ser uma estratégia que vai trazer benefícios, mas também é uma estratégia que pode trazer prejuízos no sentido produtivo da fazenda, ou seja, você pode economizar em vários custos que são importantes para a sua produção e automaticamente também acabar prejudicando a sua produtividade da fazenda. Dessa forma, o que iria acontecer? Você iria gastar menos, você teria um custo mais baixo, só que também iria produzir menos, tendo uma produtividade mais baixa. De forma que, no final das contas, o seu custo de produção, que é a informação mais importante para nós, não sofresse tanta influência assim, não sofresse tanto impacto e automaticamente você ficaria no 0 a 0, ficaria na mesma situação de antes. Então, a gente precisa ter em mente que a redução de custo, a gestão de custo como um todo, ela deve ser feita de maneira mais estratégica possível, ou seja, para você tentar economizar naqueles itens, naqueles pontos chaves que vão gerar sim um benefício de se gastar menos, mas mantendo um nível de produtividade interessante para a sua fazenda. Porque nunca podemos dissociar aqui a gestão de custos da produtividade. Não se esqueça que a produtividade, o quanto você produz por cada item que você está tendo de custo, ela é um grande fator influente para a gestão de custo. Ela é um dos indicadores mais importantes para a gente trabalhar a gestão de custos. Então, tem esse tipo de situação. Às vezes tem fazendas que gastam muito mais, tem um custo total muito alto, mas elas têm também um custo de produção mais baixo. Por quê? Porque a produtividade, com esses custos mais altos, é muito maior do que em outras fazendas, por exemplo, que tem um custo baixo, gasta-se menos, mas produz também menos, e aí no final das contas pode ter até um custo de produção, que é o custo por unidade produzida, maior. Pensando nisso, a gente tem que falar sempre, eu acho que minimamente em 3 indicadores ou 3 pontos de vista da análise que vão trazer informações para a gente conseguir começar a pensar melhor, enxergar melhor esses dados sobre custos, para aí sim, entendendo e analisando essas informações, conseguir montar estratégias, conseguir direcionar ações que vão ser mais efetivas para a redução do custo de produção. A primeira informação que eu sempre gosto de analisar, e vou estar mostrando para você aqui nesse vídeo, em algum lugar da tela aqui, é a informação muito simples, tá? Que eu acho que toda fazenda deveria estar fazendo esse tipo de classificação, porque ela traz uma riqueza de informações muito importante para a gente pensar sobre bastante coisas, que é a divisão, a distribuição entre custo fixo e custo variável. Qual o percentual do total de custos da sua fazenda que é referente a custo fixo? E qual o percentual do total de custos da sua fazenda é referente a custo variável? Essa divisão num sistema normal, num sistema padrão, que eu considero como uma boa divisão, tá? Para a gente ter uma ideia de uma divisão que está saudável, seria de 80% de custo variável, 20% de custo fixo. É claro que isso não é uma regra que tem que ser exato assim, então se a gente tem fazendas que está com 85% de custo variável, 15% de custo fixo, a gente pode entender isso até como uma situação legal, tá beleza, não tá nada grave. Ou ao contrário, 75% de custo variável, 25% de custo fixo, a mesma coisa. Mas se tiver muito discrepante, se tiver 95% de custo variável, somente 5% de custo fixo, ou 60% de custo variável, 40% de custo fixo, isso é um sinal de que alguma coisa ali precisa ou pode ter algum ajuste para otimizar o custo de produção. E aí você pode tentar esse ajuste tentando chegar mais próximo daquela distribuição ali de 80% de custo variável, 20% de custo fixo. Um segundo aspecto que eu acho que é extremamente importante analisar é simplesmente a distribuição dos custos entre os mais variados centros de custo da sua fazenda, as mais variadas categorias de custo da sua fazenda. Então, pensando em propriedade agrícola, a gente teria ali custos com insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos, sementes. Aí podemos ter custo com arrendamento, por exemplo, temos custo com mão de obra, manutenção de máquinas, manutenção de infraestrutura, prolabore, despesas administrativas, despesas gerais, enfim. Então, as mais variadas categorias de custos, você entender qual que está sendo a distribuição. Cada categoria dessa, cada centro de custo desse, vai ter um percentual dentro do total de custos. E aí você vai identificar quais são aqueles percentuais que você acha que estão discrepantes do que seria uma situação normal.
Caso você não tenha dados comparativos, você vai ter que fazer uma análise mais intuitiva da sua parte. Dizer ali, olha, estou com 25% de custo com mão de obra. Bom, a gente já pode imaginar que isso está um pouco elevado. A cada R$4 que você gasta, R$1 é para mão de obra, então tem alguma coisa ali errada. Você pode já pensar sobre isso. Agora, caso você tenha informações para fazer uma comparação entre fazendas, entre benchmarks, isso vai ser importante também, que você pode começar a comparar essa distribuição de custo da sua fazenda com outras fazendas e entender ali onde pode estar havendo alguma discrepância, onde está havendo valores que estão muito distantes dos valores referenciais, e você pode também tentar um ajuste naqueles pontos específicos, sempre tentando também, obviamente, entender o que aconteceu para aquele custo ali estar mais alto do que o normal, e aí sim montar alguma estratégia, montar alguma ação para tentar jogar aquele centro de custo, aquela categoria, para valores percentuais mais condizentes com a realidade ou condizentes com um bom desempenho. E por fim, o último indicador em si é realmente, efetivamente, o custo de produção em si, ou seja, quanto que você teve de custo em relação ao total que foi produzido, ou seja, dividir o custo total pelo total que foi produzido. Isso aí vai te dar um custo por unidade. Então, produção de soja, então um custo por saca de soja. Produção de leite, o custo por litro de leite, produção de pecuária, por exemplo, bezerros, o custo por bezerro, e assim por diante. Então, esse custo de produção, esse é o valor importante para a gente pensar, para a gente analisar, e é ele que a gente quer reduzir. Para mim, especificamente, não diz muito respeito falar, olha, quero reduzir o custo total que eu estou gastando. O importante para nós é reduzir o custo de produção, esse custo por unidade, porque é ele que vai gerar o resultado para a gente, o resultado de margem de lucro, rentabilidade e assim por diante. Então, analisa esse custo de produção em relação a outros benchmarks. Então, novamente, se você não tem comparativos entre fazendas aí, eu até faço uma ressalva, é muito perigoso você usar esses comparativos entre fazendas, porque se você não tiver confiabilidade nesses números das outras fazendas que você está acompanhando, você vai poder estar comparando o seu custo de produção, considerando que ele vai estar correto, o cálculo e as formas, porque é preciso fazer toda uma classificação desses custos para tirar o que é investimento, e investimento não vai entrar nesse custo, as contas de financiamento vai entrar somente as parcelas dos juros, o que é devolução do capital principal não entra no custo e assim por diante. Então é preciso fazer uma classificação correta para ter esse indicador correto também. Sendo assim, o que a gente precisa fazer? Pegar esse valor de custo de produção e comparar com algum outro referencial, porque somente assim a gente vai poder ter uma medida de estar alto, baixo, estar adequado ou não e assim por diante. Então, se você não tem dados confiáveis de outras fazendas, tome cuidado ao fazer o comparativo do seu custo de produção com o custo de produção de outras fazendas. Uma maneira muito simples que eu gosto de utilizar, que aí você pode ter uma confiabilidade maior nos dados, é acessar o site da Conab, ir lá em informações agropecuárias, procurar por custo de produção, aí você pode selecionar o estado que a sua fazenda está localizada, ou pode também comparar uma média nacional para o Brasil inteiro e fazer o comparativo do resultado da sua fazenda em custos com o resultado da Conab, que é uma pesquisa que eu acho que pode ter uma confiabilidade maior. Fazendo esse comparativo, você também já pode ter uma ideia de como que foi o custo de produção da sua fazenda e o que você pode fazer com isso. Somado com aquelas outras duas informações anteriores, você vai ter um conjunto de informações que vai te permitir ter um direcionamento muito melhor sobre o que fazer com esse custo de produção, para evitar que você fique tentando economizar em tudo na fazenda, a torto e direito, para, baixar o seu custo, tentar gastar menos e aí acabar no final das contas também prejudicando a produção, acabar afetando a sua produtividade e aí no resultado final não ter tanta diferença assim, não ter tanta efetividade assim. Então a análise de custo ela é muito importante para você fazer uma gestão de custos bem feita.